Olá, senhoras e senhores. Primeiramente, quero desejar a todos uma ótima noite e compartilhar com as senhoras e os senhores porque eu cheguei à conclusão de que a besta em Apocalipse era Jesus e a segunda besta era os seus seguidores João e Tiago, e porque o Apocalipse se tratava apenas da época de João, enquanto Jesus ainda não tinha sido preso. O que ele descreve aqui é justamente os acontecimentos antes de Jesus ser preso, não tem nada a ver com o futuro, certo? Então vamos lá para Apocalipse 13, capítulo 13, que começa dizendo assim: Vi emergir do mar uma besta. O que quer dizer mar, né? Da multidão, né? Da população. Então ele viu emergir do mar a primeira besta, que é Jesus, que saiu do meio da população. E ele era uma besta por quê? Porque era um ser arrogante, um ser besta no sentido de ser arrogante, de ser imprudente, certo? Alguma coisa nesse sentido. É, Aí ele vai continuar dizendo: tinha 10 chifres e 7 cabeças. 7 cabeças aqui, senhoras e senhores, são os 7 cavaleiros deles aqui, que ele vai selar esses 7 cavaleiros aqui, que vão ser guerrilheiros dele aqui, que vão matar as pessoas que não seguiram a ele, que não quiseram aceitar a ele, certo? E os 10 chifres aqui é referente aos 12 discípulos que, por sua vez, João, por negar Jesus, foi expulso, né, do trono que ia ser concedido a ele, porque Jesus disse que quem negasse a ele diante do Pai, ele ia negar ele também. Então João negou ele, e Jesus então tirou João da sua corte, né, digamos assim. E o outro é Judas, porque traiu ele. Então aí nós voltamos para 10, né? Então os 10 chifres aqui são os 10 discípulos dele, certo? E o texto vai dizer que sobre a cabeça deles havia nome de blasfêmia, exatamente o que eles faziam, né? Eles blasfemavam contra o Deus dos judeus, né? Faziam como Jesus, né? Porque Jesus queria que eles fizessem como ele faria, tanto que ele fala que eles iriam morrer porque celebravam o nome dele, defendiam ele, faziam o que ele fazia, né? Iriam ser perseguidos por causa disso, né? Então, eles carregam, como Jesus dizia que perdoava pecado, quebrando a tradição e as normas e as leis dos judeus, que, por sua vez, acontecia por meio da morte de animais, né, para ter o pecado perdoado. Jesus, então, se coloca acima da tradição, acima da lei, então, por isso, ele é considerado blasfemo. Então, ele andava com o título na cabeça de blasfemo, né, ele e os seus discípulos, né? Por isso tinha nome de blasfêmia na cabeça dele. Aí o texto vai continuar dizendo: a besta que via emergir era semelhante ao leopardo, com pés como pés de urso e boca como boca de leão. Então, assim, ele falava com autoridade, né? Ele tinha pés como se fosse pé de negro, né? Pé de urso, pé de escravo, né? Que é a chapoca de pé grande, rachado, né? Digamos assim, você pode dizer assim, né? É, e e falava como leão, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, quem que é o dragão aqui que João está dizendo? O dragão aqui nada mais é do que o Espírito Santo, né? O Pai de Jesus, o Deus de Jesus, aquele que gerou Jesus, né? Porque Jesus exercia autoridade em nome dele, né? Então, ele era a besta, o dragão, quer dizer, que deu toda a autoridade para a besta agir em nome dele, né? Porque ele fazia as coisas e dizia que era a vontade do Pai dele, né? Aí o texto vai continuar dizendo: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então também é ele de novo, por quê? Porque eles tentaram matar Jesus várias vezes, mas não conseguiram, né? Então Jesus aqui é esse que sofreu, que é a besta que sofreu vários golpes e a ferida mortal foi curada, né? Aí o texto vai dizer que adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela. Era exatamente o que os seguidores de Jesus falavam, né? Quem poderia batalhar contra Jesus, e adoravam justamente o dragão, né? Que era o Deus de Jesus, né? Jesus agia, né, com autoridade em nome dele, né? Então adoraram o Espírito Santo, que era o Deus de Jesus, quem gerou Jesus, né? E adoravam Jesus, né? Que no caso aqui é a besta, né? Dizendo, inclusive, quem poderia pelejar contra ela, porque ela era muito poderosa, etc e tal. Aí o texto vai continuar dizendo, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O que também significa Jesus, né? Porque Jesus que andava cometendo blasfêmias contra os judeus, né? Tanto que ele era acusado de que ele blasfema. Quando ele morreu, ele foi cuidado de que ele blasfemar contra a lei dos judeus, né? Por quê? Porque tentava perverter a lei dos judeus, que era matar, né, animais para o perdão de seus pecados. Ele colocava acima da lei, acima da tradição, né, do povo judeu, dizendo que ele poderia perdoar pecado. Então ele blasfemava o tempo todo contra o Deus dos judeus, né?
E ele também era arrogante, porque ele se colocava, dizia que ele era o pão da vida, né? Ou seja, se colocava como se fosse algo mais essencial do que o próprio pão que alimenta para aquelas pessoas da sua época, né? Então, assim, ele era super arrogante, se achava muito, né? Era o pão da vida, só ele que poderia salvar, só ele que era o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, acusava os outros de ser ladrões, né? Aí o texto vai continuar dizendo: e a sua boca é, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, também saber os que habitam no céu. Exatamente o que ele fazia, né? Porque ele abria a boca para difamar o Deus dos judeus, né? Porque essa atitude dele aí de perdoar pecados é uma difamação contra a lei dos judeus, do Deus dos judeus, né? E também entrava nos tabernáculos, né? E a fim de difamar todo mundo, certo? Inclusive aqueles que habitavam no céu lá, que era o que? Eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, etc. e tal, né? Porque o céu aqui também é o templo de Jerusalém aqui também é uma projeção da corte, né? Então ele vai continuar dizendo: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, os santos aqui são quem? Os escribas, fariseus, sacerdotes, porque eles eram considerados santos, né? Então, assim, foi dado a ele, sim, realmente autoridade pelo Espírito Santo para poder lutar contra ele e vencer eles, né? Agora, se lutou e venceu, aí é outra coisa. Não, não venceu, né? Porque foi preso, foi morto. Aí o texto vai continuar dizendo assim: deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua, nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não foram escritos no livro da vida, o Cordeiro de, no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então era exatamente o que ele fazia, né? Obrigando as pessoas a amar ele. Aí o texto vai continuar dizendo: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, João basicamente vai terminar dando um aviso, né? Dizendo para Jesus e para a tropa dele, né, que a fidelidade dos santos, a perseverança, né, e a fidelidade dos santos estava em matar aquele que matasse a espada e levar a cativeiro aquele que tivesse levado as pessoas a cativeiro. Isso se referindo a quem? A Jesus, que era a besta, por quê? Porque mandava os seus discípulos comprar, vender a capa para comprar espada, dizia que não veio trazer paz, que veio trazer a espada, dizia que no dia da vinda do Filho do Homem que ele ia causar o terror, que as pessoas iam desmaiar de terror, que todo mundo ia ser descido ao fio da espada, inclusive mulher grávida, e dizia que ainda que no dia da vinda do Filho do Homem, quando ele estivesse vindo com seus discípulos, né, e aqueles cavaleiros lá, as pessoas que estivessem em casa não saíssem de casa e fugissem para as montanhas, aqueles que estivessem na montanha voltassem para casa, porque os que tivessem dois na casa, um ia ser pegado e ser levado a cativeiro. E se tivessem dois no campus, um ia ser pegado e levado a cativeiro. Esse que ser levado a cativeiro seria, no caso, o pecador, o que ele ia considerar joia e ia matar queimado, certo? Então, João está basicamente dando um aviso para ele: ó, se você matar a espada, Jesus, que aqui é a besta, você vai ser morto a espada. Se você levar a cativeiro, você vai ser levado a cativeiro, tá? Porque essa é a fidelidade dos santos, eles vão perseverar nessa fidelidade aí de trazer esse tipo de justiça, certo? Ele vai dizer: a besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esses dois aqui, que possuía dois chifres aqui, parecendo cordeiro, era Tiago e João, certo? Por quê? Porque eles falavam como dragão, porque falavam como se tivesse autoridade, porque estavam na frente da primeira besta, que era quem? Que era Jesus, certo? Aí exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, fazia com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então era exatamente isso que eles faziam, né? Eles percorriam as cidades fazendo com que as pessoas amassem e adorassem a Jesus. Aí ele vai continuar dizendo assim, que era a primeira besta, né? Ele vai continuar dizendo assim: também opera grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E é exatamente Tiago e João. Por quê? Porque o texto lá no capítulo 10 de Lucas, no capítulo 9 de Lucas, versículo 54, vai dizer assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João seguiram o Senhor, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, ou seja, a besta aqui que estava exercendo autoridade, a segunda besta que estava exercendo autoridade da primeira besta aqui que fazia até fogo descer do céu, era João e Tiago, certo? Que queria matar a população ali, samaritana, porque não queria aceitar Jesus, certo?
Ele vai continuar dizendo, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então ele seduzia todo mundo por causa da autoridade que eles exerciam na frente de Jesus, que era a besta, certo? Dizendo os que habitam sobre a terra que fazia-se uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse e ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, senhoras e senhores, o texto vai dizer que João e Tiago, os dois opressores que exerciam a autoridade da primeira besta, que era Jesus, fez com que a população fizesse uma imagem, certo? E desse fôlego a essa imagem, para que essa imagem fizesse morrer todo aquele que não adorasse aquela imagem que simbolizava a primeira besta. Então, ou seja, a imagem aqui é como se fosse a imagem de Jesus que você tem hoje. Então, aquele que não adorasse a imagem de Jesus que você tem hoje, na época deles, né, ele seria morto à espada. Justamente por quê? Porque João e Tiago, os dois discípulos de Jesus, estavam obrigando as pessoas a fazer uma imagem da primeira besta, que era Jesus, e adorar essa imagem, exatamente como a imagem de Jesus que você tem hoje e adora. Só que naquela época, se você não adorasse aquela imagem, você morria, porque esse era o ensinamento do João e Tiago, o que eles exigiam. Aí o texto vai dizer que a todos pequenos e grandes, aos ricos e pobres, livres e escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, eles exerceram um tipo de autoridade onde eles marcavam todas as pessoas que aceitavam Jesus, que aceitavam a besta aqui, né, que eles exerciam autoridade em nome dela, para que essas pessoas não pudessem comprar e nem vender se não tivesse o número dessa besta ou a marca dela na sua fronte. Aí o texto vai dizer assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta ou o seu número. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcula. O número da besta, pois é número de homem, e esse número é 666. E 666, de novo, é Jesus, de novo, é a besta. Por quê? Porque Jesus é a pessoa que era considerada traidora. Por quê? Porque ele quebrava a lei do sábado. Então, na hierarquia piramidal, 777, ele não estava obedecendo e seguindo. Ele montava uma nova hierarquia que era 666, né, da pirâmide hierárquica. Né? Então, por isso, o número 666 aqui era o número da besta, que era o número de Jesus, que ele obrigou que as pessoas colocassem sobre a testa essa marca aqui para se identificar como seguidores deles, certo? Aí o texto vai dizer assim, a partir do versículo 14: Olhei e eis um cordeiro e em pé sobre o monte Sião, com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, de novo, aqui é Jesus. Por quê? Porque Jesus queria que as pessoas adorassem o nome do pai dele, certo? E ele queria que as pessoas colocassem sobre a testa delas o seu nome, certo? E o nome do pai dele, certo? Então, senhoras e senhores, eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque não existe texto mais violento do que os textos bíblicos, certo? E eu estou muito triste porque, embora eu ame muito o Supremo Tribunal e todas as instituições que existem no Brasil, né, e seus integrantes também, eu me senti triste, por quê? Porque eu fui censurado no Facebook, porque eu disse a realidade, eu disse o que estava nos textos bíblicos, disse que Jesus era um terrorista e que era contra as instituições de poder da época dele, né? E eu fui censurado de promover a violência, discurso de violência, certo? E, e ataque às instituições, sem que eu não estou fazendo isso, estou apenas a ler os textos bíblicos. Então, se alguém deveria ser censurado de verdade, seria o Jesus da Bíblia, seria a própria Bíblia, né? Porque então tem alguma coisa de errado. Ou eu sou mais inteligente que todo mundo e não consigo enxergar no texto coisas que as pessoas não enxergam, ou então eu sou mais burro do mundo que não consigo enxergar no texto tudo que as pessoas enxergam lá. Porque para mim, terrorista é a pessoa que causa terror. Quando Jesus disse que vem trazer no dia da vinda do Filho do Homem, dia de terror, que as pessoas desmaiam de terror, que desfalecer todo mundo ao fio da espada, que vai queimar o joio, que são os pecadores, se isso para mim aqui é cena de violência, certo? Eu estou só lendo o que está na Bíblia, então quem deveria ser censurado era a Bíblia e não eu, né? Então eu termino dizendo que eu não faço discurso de violência, apenas estou lendo textos bíblicos e dando a minha opinião do que eu acho, a conclusão que eu tiro ao ler os textos bíblicos. Então, se alguém tem que ser censurado por discurso de violência, de ataque às instituições, tem que ser Jesus, que era isso que ele fazia na sua época, incentivando os seus seguidores, seus discípulos, certo? Que João, inclusive, vai chamar de besta, né? De inconsequente, né? Pessoa que não mede suas ações, né? Então, senhoras e senhores, eu termino esse vídeo aqui dizendo que o livro do Apocalipse se trata apenas da época de João, dos acontecimentos finais, antes da vinda de Jesus estabelecer o seu reino ali com a vinda do Filho do Homem, e ele está descrevendo aqueles momentos ali, inclusive antes de Jesus ser preso, e não tem nada a ver com os dias atuais, com o futuro, né? Então, termino aqui, né?
Obrigado a todos. Para mim, Jesus era a besta. Essa é a conclusão que eu tive.